Você já passou por isso. Você programou tudo corretamente. Seguiu as leis da física, definiu as condições de contorno e escolheu a sua arma favorita, o Runge-Kutta de quarta ordem. Afinal, ele é o padrão ouro, o rei das equações diferenciais. A simulação começa. Nos primeiros milissegundos, tudo parece perfeito. A curva é suave, a conservação de energia está lá. Mas aí, você decide que a simulação está lenta demais. Você aumenta o passo de tempo, o seu ΔT, apenas um pouquinho. De repente, o desastre. Você acaba de encontrar uma equação diferencial rígida, ou, como chamamos na literatura, uma stiff IDO. Para entender a rigidez, precisamos olhar para as escalas de tempo. Imagine que estamos simulando dois sistemas físicos diferentes que aparecem agora na sua tela. À esquerda, temos um sistema massa-mola-amortecedor. Mas não é um sistema qualquer. Essa mola é feita de um aço extremamente duro, com uma constante de rigidez altíssima, e o amortecedor é extremamente viscoso. Se você puxar essa massa, ela não vai oscilar suavemente. Ela vai estalar de volta para o equilíbrio de forma quase instantânea. À direita temos um circuito RLC. Nele temos um capacitor minúsculo que descarrega em microsegundos, enquanto o indutor e a resistência principal controlam uma corrente que leva vários segundos para se estabilizar. O que esses dois sistemas têm em comum? Escalas de tempo conflitantes. Em ambos os casos, a física do problema possui um componente muito rápido e um componente muito lento. Matematicamente, isso significa que os autovalores do nosso sistema de equações estão muito distantes um do outro. A rigidez não é sobre a complexidade da equação, é sobre a disparidade entre a reação mais rápida e a evolução mais lenta do sistema. Quando usamos métodos explícitos, como o Euler ou o RK4, o nosso passo de tempo fica preso. Imagine este sistema, uma massa, uma mola e um amortecedor. Para descrever esse movimento, usamos uma equação diferencial de segunda ordem, onde a aceleração, a velocidade e a posição estão intimamente conectadas pelas propriedades do material. O primeiro passo é a reescrita. Transformamos uma única equação de segunda ordem em um sistema de duas equações de primeira ordem. Definimos o nosso vetor de estado. O 1 é a posição e o 2 é a velocidade. A abordagem mais simples é o Euler explícito. Ele olha para a inclinação no ponto atual e dá um passo em linha reta em direção ao futuro. É elegante e rápido, mas como você pode ver, o erro acumula. Ao seguir apenas a tangente local, o Euler ignora a curvatura da trajetória real, o que pode ser fatal para a precisão a longo prazo. Se precisamos de rigor, chamamos o Runge-Kutta de quarta ordem, o RK4. Em vez de um único chute, ele avalia quatro inclinações diferentes em pontos estratégicos do intervalo: no início, no meio e no fim. O resultado é uma média ponderada sofisticada que permite dar passos maiores mantendo uma proximidade impressionante com a solução real. Mas nem o RK4 é invencível. Entramos no domínio da estabilidade. No plano complexo, cada método tem sua zona de segurança. Se o produto do seu passo de tempo pelo alto valor do sistema, o h vezes lambda, sair dessa região, a matemática colapsa. Em sistemas rígidos, essa pequena zona vermelha é o que separa uma simulação perfeita de uma explosão numérica. Para darmos início à nossa prova de conceito, vamos preparar o ambiente. Começamos importando as ferramentas fundamentais, o NumPy, para todo o processamento vetorial, e o Matplotlib, para darmos vida aos dados. Com as bibliotecas prontas, o terreno está preparado para o que vem a seguir. Criamos uma função que quebra o problema em duas equações de primeira ordem. Aqui está o segredo da rigidez. Definimos uma constante de mola K de 1000 e um amortecimento C de 1001. Esses valores altos criam autovalores muito distantes entre si, a receita perfeita para uma EDD, ó rígida. Agora, implementamos o Euler explícito. É a nossa abordagem mais direta. Pegamos o estado atual U, calculamos a inclinação através da função φ de U e damos um passo h em linha reta. Em seguida, montamos o RK4. Aqui, o código ganha sofisticação. Em vez de um único chute, calculamos quatro estágios de inclinação. Os coeficientes K1, K2, K3 e K4. O objetivo é obter uma média ponderada da trajetória. Chegamos na configuração da simulação. Atenção ao passo de tempo h. Definimos o valor em 0,003. Parece um número minúsculo, mas para este sistema, ele é o limite do caos. Por fim, vamos visualizar o desastre. Criamos dois gráficos sobrepostos para comparação. Agora olha o que acontece com o Euler explícito. No modo instável, a esquerda é a posição, a direita é a velocidade. O passo é h igual a 0,003, só um pouquinho grande demais. Repara, no começo parece ok, mas de repente a energia numérica não morre, ela cresce. A posição começa a fugir, a velocidade acompanha, e o gráfico simplesmente explode. Isso não é a física. Isso é o método saindo da região de estabilidade. Agora o mesmo sistema, mas com RK4. E aqui vem a parte que pega muita gente.
Mais ordem não significa mais estável. O método até tenta aproximar melhor, mas a rigidez manda no passo. Se o passo viola a estabilidade, não tem milagre. O erro é amplificado passo a passo. Agora eu diminuo o passo. H igual 0,0005. Mesmo Euler explícito, a solução converge, sem explosão, sem oscilação infinita. Com RK4, usando o mesmo passo pequeno, 0,0005. A diferença aparece no acabamento. A curva fica suave, bem comportada. E é exatamente isso que rigidez faz. Ela obriga um passo pequeno. Para entender a rigidez, ou o stiffness, imagine um sistema que possui duas velocidades de reação muito diferentes acontecendo ao mesmo tempo. No gráfico, vemos o modo rápido decair quase instantaneamente, enquanto o modo lento dita a evolução real do problema no longo prazo. O grande desafio numérico é que, embora o fenômeno rápido desapareça num piscar de olhos, ele continua impondo uma restrição geométrica severa ao nosso passo de tempo. Se tentarmos aumentar o dt para acompanhar a parte lenta da física, saímos da zona de estabilidade do método e o erro cresce exponencialmente, transformando a simulação em uma oscilação sem sentido que explode para o infinito. É esse cabo de guerra entre escalas que define a rigidez. O fenômeno que você nem vê mais é justamente aquele que impede a sua simulação de andar rápido, tornando o custo computacional desproporcional à física observada. E é exatamente aqui que os métodos explícitos encontram o seu limite técnico. Depois de vermos o caos dos métodos explícitos, vamos construir a solução definitiva. Mantemos a nossa base com o NumPy e o Matplotlib, mas agora o nosso arsenal matemático vai subir de nível. O objetivo é a estabilidade incondicional. A estrutura do sistema massa-mola-amortecedor continua a mesma, mas repare nesta adição crucial, a função J de U, a nossa matriz jacobiana. Como os métodos implícitos olham para o futuro, eles precisam saber como a função varia. O jacobiano é o mapa de sensibilidade do sistema, essencial para que o algoritmo saiba em qual direção corrigir a solução. O primeiro integrador é o Euler implícito. Diferente do explícito, aqui a inclinação é calculada no ponto onde queremos chegar. Como não sabemos esse valor de antemão, transformamos o problema em uma busca de raízes. Usamos o método de Newton-Raphson. Definimos uma função g de x e, através de iterações, forçamos o erro a zero. É como se o algoritmo estivesse negociando com o futuro até encontrar o equilíbrio perfeito. Para ganhar ainda mais precisão, implementamos o Crank-Nicolson. Ele é o melhor dos dois mundos. Tira uma média entre a inclinação de agora e a inclinação do futuro. Matematicamente, é o equivalente à regra do trapézio. Ele também exige o método de Newton para resolver a parte implícita, mas nos entrega uma ordem de convergência superior, mantendo a robustez. Configuramos o nosso passo de tempo h em 0,003. Lembra desse número? É o mesmo valor que fez o RK4 explodir no teste anterior. Definimos 8 iterações de Newton por passo para garantir a convergência e rodamos o loop para ambos os métodos. Recapitulando o Euler implícito. Como estamos olhando para o futuro, não temos uma solução direta. Entramos no loop de Newton-Raphson. A cada passo, o algoritmo resolve um sistema linear para encontrar o ponto de equilíbrio onde a física se sustenta. Diferente dos métodos explícitos que vimos antes, aqui não há oscilações para o infinito ou divergências. Mesmo com um sistema rígido, o decaimento é limpo, suave e, acima de tudo, estável. No plano complexo, vemos o porquê desse sucesso. Enquanto outros métodos ficam presos em pequenos círculos de estabilidade, o Euler implícito domina o plano. O ponto H-lambda está confortavelmente instalado na zona verde. Em métodos implícitos, a estabilidade é incondicional. Você tem a liberdade de escolher passos de tempo maiores sem o medo de ver sua simulação colapsar. Subimos o nível com o método de Crank-Nicolson. Aqui, o algoritmo de trabalha para encontrar uma média perfeita entre o presente e o futuro. É a regra do trapézio aplicada a equações diferenciais. Essa simetria garante uma ordem de precisão superior, mantendo a robustez necessária para lidar com a rigidez do nosso sistema. No gráfico de estabilidade, vemos a mágica acontecer. O método ocupa exatamente a metade esquerda do plano complexo. Para qualquer alto valor com parte real negativa, a estabilidade é garantida. Chegamos ao estado da arte. Se os métodos implícitos básicos já eram poderosos, agora vamos entrar no domínio dos IRKs, os métodos de Runde-Kutta implícitos de alta ordem. Estamos falando de algoritmos que não apenas garantem a estabilidade, mas entregam uma precisão matemática absurda. Agora, entramos na parte mais densa, a função IRK Newton Step. Diferente dos métodos explícitos, em um método de Runde-Kutta implícito, todos os estágios, que chamamos de YI, dependem uns dos outros. Eles são acoplados. Para resolver isso, empilhamos todos esses estágios em um único vetor gigante. O chute inicial é que todos os estágios começam na posição atual, o n. Dentro do loop de Newton, calculamos o residual φ, mas o pulo do gato está no jacobiano em bloco.
Como cada estágio pode afetar os outros, montamos uma matriz de dimensões S vezes D por C vezes D. Resolvemos esse sistema linear a cada iteração para encontrar o incremento delta y, corrigindo a nossa estimativa até que o erro seja desprezível. Ao final, combinamos os estágios usando os pesos do vetor B para dar o passo final, o n mais 1. Com o motor de Newton pronto, implementamos as lendas. Primeiro, o Gauss-Legendre de ordem 4. Ele usa dois estágios, I assimétrico e A estável. É excelente para conservar energia, mas pode sofrer com oscilações em sistemas ultra-rígidos. Por isso, implementamos também o Radot 2A de ordem 5. Com três estágios e coeficientes mais complexos, o Radot possui a propriedade de L-estabilidade. Isso significa que ele consegue aniquilar componentes espúrias de alta frequência, sendo o padrão ouro para problemas de rigidez extrema na engenharia. Primeiro, o método de Gauss-Legendre de quarta ordem. Com dois estágios implícitos, ele é o mestre da conservação, simétrico, preciso e A-estável. É a ferramenta ideal quando a preservação da estrutura do problema é tão importante quanto a própria solução. Mas quando o sistema é ultra-rígido, chamamos o Radot 2A. Com três estágios e ordem 5, ele vai além. O Radot é L-estável, o que significa que ele possui um amortecimento numérico natural capaz de dissipar instantaneamente qualquer instabilidade de alta frequência que destruiria outros métodos. Observe as soluções para posição e velocidade. No plano complexo, ambos cobrem o semiplano negativo. O gráfico de erro absoluto confirma a superioridade desses gigantes, resíduos mínimos e estabilidade incondicional. Para fecharmos, vamos consolidar como saber se o seu sistema é rígido na prática. O primeiro sinal é a instabilidade súbita. Se um aumento minúsculo no passo H faz a simulação explodir, o problema é a estabilidade, não precisão. No campo espectral, o sinal é a disparidade. Se os alto-valores têm escalas muito diferentes, como -1000 e -1, você tem escalas temporais conflitantes. Por fim, o sinal definitivo. Se você já passou pelo transiente rápido, mas continua preso a um passo minúsculo apenas para a conta não quebrar, parabéns, você está em um sistema Stiff. Mas qual ferramenta escolher? Se a rigidez for bruta e você precisa de robustez máxima, o Euler implícito é o seu ponto de partida pelo seu forte amortecimento numérico. Para problemas que pedem segunda ordem, o Crank-Nicolson é excelente, mas cuidado, ele pode apresentar oscilações por não ser L-estável. Se a fidelidade e a simetria forem vitais, o Gauss-Legendre de quarta ordem é a escolha de alta precisão. Agora, para o cenário de engenharia real, onde você quer alta ordem e o máximo de estabilidade, o Radot 2A de ordem 5 é o tanque de guerra definitivo. A regra de ouro é simples. Para sistemas muito rígidos, prefira sempre métodos L-estáveis. O campo é vasto e este é apenas o começo. Existem os métodos BDEF e, para problemas práticos, os integradores de Rosen-Brouwer para evitar o Newton completo e os métodos IM e X para equações de advecção e reação em PDS. O importante é entender que cada método existe para equilibrar custo por passo e estabilidade.